Essa é a última sessão legislativa do ano e, portanto, é um momento em que a gente costuma fazer um balanço do nosso mandato. No entanto, eu vou abrir mão de fazer um balanço do mandato para fazer uma cobrança, porque soubemos que a Prefeitura fez chamadas para acumulação em regência que burlam a chamada que deveria estar ocorrendo, que é a chamada do cadastro de reserva de professoras e professoras do Recife, que estão, inclusive, aqui nas galerias, nos acompanhando, pedindo a convocação do cadastro de reserva imediatamente. Esse tema já me trouxe à tribuna outras vezes, quando denunciei que nós estamos sofrendo com problema de falta de professores em sala de aula, as salas de aula estão vacantes, nós temos 20% da carga horária de muitas turmas não sendo cumpridas, porque os professores com contrato de trabalho temporário estão ocupando a regência das aulas como professores efetivos e não cumprindo as aulas, atividades que deveriam ser realizadas por eles. Aliás, esse sistema já é um sistema equivocado, precisa ser denunciado, não podemos ter professores com contratos de trabalho temporário, exercendo nenhum tipo de função em sala de aula de modo permanente. O professor contratado temporariamente, ele deve cumprir uma função excepcional, como determina a lei. E o que nós estamos aqui chamando a atenção, para além das denúncias que já fizemos, que precisamos convocar imediatamente o cadastro de reserva, porque estamos sofrendo com falta de aula na cidade do Recife. Imaginem alunos que todo dia de aula, atividade, por exemplo, sexta-feira, toda sexta-feira não tem aula porque não tem professor. Toda quinta-feira, que é o dia da aula, atividade, não tem aula porque não tem professor. E o pior, as famílias acham que a culpa e a responsabilidade é dos professores. Não sabem que a responsabilidade é da prefeitura, que não nomeia esses professores. Mas agora, somando-se a essa denúncia grave, fomos surpreendidos com 2 ofícios circulares da prefeitura, convocando para chamada de acumulação em regência. O que significa isso? Significa que os professores que têm uma carga horária de, por exemplo, 140 horas, 145 horas, obrigada, professora Ana Lúcia, os professores que têm uma carga horária de 145 horas podem ocupar outras turmas, outras horas, como professores, no lugar de chamar os professores que foram aprovados, que estão no cadastro de reserva. Isso é muito grave. Isso é muito grave, principalmente porque esse regime de trabalho de acumulação, esse regime de trabalho de acumulação é um regime de trabalho precarizado. Nós estamos uberizando as horas-aula. Nós estamos uberizando as horas-aulas, porque os professores que não têm o contrato para 270 horas e que têm o contrato para 145 horas, eles não vão receber, por exemplo, o mês de janeiro. Eles não vão receber proporcionalmente as férias, não vão receber seus direitos proporcionalmente. Então, nós temos uma grave precarização do regime de trabalho. Uma grave precarização do regime de trabalho e uma uberização da hora-aula desses professores. E isso tudo para não convocar o cadastro de reservas. Gostaria de ouvir a professora Ana Lúcia.
Vereadora Liana Cirne, parabenizar Vossa Excelência por mais uma vez trazer essa temática. Nós já havíamos falado sobre isso um pouco lá atrás, quando foi chamado 1.000 professores, e a gente sempre achava que tinha que ser um pouco mais, em torno de 1.500 professores, que a gente sabe que existe esse déficit. E aí a gente escuta, quando consulta, Vossa Excelência deve ter também consultado a Secretaria de Educação, ter pedido informações, eu escutei que era mera expectativa dos concursados que estão no cadastro de reserva. E não é verdade. Expectativa a gente tem quando a gente, por exemplo, faz aposta em alguma coisa. A gente tem aí um grupo de professores aptos a assumirem cadeiras vagas que existem em nossa rede. Isso é que é sério. E o que é mais sério? Vossa Excelência, eu vou só complementar a sua fala. Quando um professor acumula, eu já acumulei muitos anos na Prefeitura do Recife, além de não termos o direito à aula-atividade hoje, porque naquela ocasião a gente dobrava, depois da implantação do piso e de 1/3 da aula-atividade, o professor que acumula apenas com 125. Ele não tem aula-atividade e sabe o que é mais grave? A formação dele é apenas pela cadeira. Ele não tem as férias de janeiro. Exatamente. E ele apenas tem a formação pela cadeira e não tem aula-atividade pela acumulação. Então, a gente tem a impressão que esse pacote é o pacote não só da precarização, como o pacote também da falta de iniciativa de contratação de servidor de carreira. Porque esse servidor de carreira é o servidor que vai ter o compromisso para além da aprendizagem, com a formação continuada, e a gente aqui não está querendo dizer que temporariamente se tenha uma licença prêmio, uma licença médica. Vossa Excelência sabe que existe até um quantitativo para se ter professor contratado ou o professor de carreira acumular, mas não pode em cadeira vaga. Isso é muito sério, é cumprimento, inclusive, do Estatuto do Magistério. Então, a gente aqui faz novamente um apelo, se soma na sua fala, como presidente da Comissão da Educação, contratação, convocação urgente do cadastro de reserva. E essa é a hora, né, vereadora Liana, para a gente arrumar a casa. Em fevereiro, os nossos estudantes precisam contar com professores lotados. E aí eu faço uma provocação, Vossa Excelência. Nós já tivemos na rede, pelo Ministério Público, um levantamento do déficit de carga horária. Talvez seja essa hora do Ministério Público fazer esse levantamento de déficit para garantir o direito do estudante e a contratação imediata dos concursados. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora professora Ana Lúcia. Quero parabenizá-la pela brilhante fala, incorporo na íntegra. E quero dizer mais. No meu discurso anterior, eu denunciei que o Simpere havia feito uma pesquisa junto a 58 escolas e que nestas 58 escolas, 70% havia respondido que havia turmas vagas, sem professor. E naquela ocasião, houve uma resposta da prefeitura de que esse dado era falso. E, no entanto, se existe um lado positivo desta chamada para acumulação e regência, é reconhecer que há. Está reconhecendo que há turmas vagas. Houve o reconhecimento formal de que há turmas vagas. O problema é que não está apresentando a solução correta. A solução correta são 951 professoras e professores aguardando a convocação. Não era o caso de realizar chamada para acumulação em regência. Não era o caso. Até porque, como foi bem dito pela professora Ana Lúcia, não se aplica a essa hipótese. Não se aplica a essa hipótese de acordo com o Estatuto do Magistério. Não poderia haver chamada para acumulação em regência para ocupação de turmas vagas. Para isso, precisamos de professores efetivos e titulares. E isso nós preenchemos com o cadastro de reserva.
É preciso convocar de imediato o cadastro de reserva. Entende-se a fala de uma expectativa de direito, em certos casos. É possível falar em expectativa, professora Ana Lúcia. Porém, se o Estatuto do Magistério está sendo violado e se está havendo chamada para acumulação e regência de maneira irregular, houve, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que há turmas vacantes de professores. 2, a chamada para acumulação de forma irregular. Então, eu não tenho mais mera expectativa de direito, eu tenho direito. Eu tenho direito à convocação imediata. Agora, o que mais nos preocupa? E aí, não era para eu fazer essa fala. Não era para eu fazer essa fala. Eu vou formular aqui um apelo à Secretaria da Educação para que nos receba. Porque no início de novembro, nós formulamos um pedido de reunião com o secretário executivo Felipe. E até agora não fomos respondidas. Então, uma vereadora da cidade do Recife, eleita pelo povo, reeleita pelo povo, não precisaria fazer um apelo para ser recebida por um secretário. Não é possível que eu tenha que apelar para poder ser recebida na Prefeitura do Recife. 14.810 votos me legitimam para marcar uma reunião. É desrespeitoso ter que implorar por uma reunião para tratar de uma coisa tão séria quanto a educação da cidade do Recife, quando nossos alunos estão sem aula. Então, termino essa fala dizendo: no caso em que nós temos o reconhecimento formal de que há turmas vacantes, no caso em que está havendo chamada para acumulação e regência de forma irregular, não temos mais mera expectativa de direito, e sim direito à convocação imediata. E, em segundo lugar, reitero o pedido para ser recebida pela Secretaria de Educação junto com as professoras aprovadas, de modo imediato, ainda no ano de 2024, porque não podemos esperar, a educação urge, nós precisamos regularizar, precisamos da convocação imediata e precisamos regularizar a situação das alunas e dos alunos do Recife, porque são eles que sofrem com essa situação. E o direito à educação é um dever do Estado e não pode ser preterido. Muito obrigada.